Boa tarde. Hoje a gente vai corrigir a atividade de ontem. Essa atividade, eu nem coloquei aula dela, porque hoje a aula foi a correção de uma atividade de sexta-feira, e eu já coloquei diretamente a atividade da oficina 14. Olha, gente, é porque eu estou dando uma adiantada, porque nós atrasamos com a prova que não estava dentro da programação, por isso que eu agora estou repetindo. A oficina 14 é o tópico 6, que fala da variedade linguística. Eu acho que vocês já estudaram esse assunto com a professora Josélia no primeiro ano. Então, os alunos do terceiro ano e o do segundo C, que também deve ter estudado ano passado, sobre variedade linguística, nós temos vários tipos de variedade linguística, aquela mais usual, assim, a que a gente mais estuda, cai em prova, é a variedade linguística regional, que é aquela que você identifica uma pessoa pela forma como ela fala algumas palavras específicas de uma determinada região. Porque vocês sabem que o nosso país é um país continental e cada estado ou até mesmo cidade as pessoas falam um pouco diferente em algumas palavras específicas de uma determinada cidade ou local. Então, isso nós chamamos de regional. Mas tem uma outra variedade linguística que também é muito usual, que é a que nós mais usamos, que no caso aí é a nossa forma de falar, de conversar com nossos amigos, que é a coloquial. Porque nós brasileiros raramente, aliás, é muito difícil a gente usar a linguagem padrão para a gente se expressar, mas essa linguagem padrão só vai acontecer em caso de pessoas com alta escolaridade e quando estiver apresentando um trabalho científico, um professor. Nem os professores não usam muito a linguagem padrão, porque eles costumam usar o coloquial para ficar até mais próximo do aluno, porque o coloquial, a linguagem coloquial, é aquela que a gente fica mais íntimo, que a gente fala, parece fica mais perto um do outro, fica mais compreensível. E também nas conversas familiares, então quando eu digo assim, tá bom, tá aqui, tô alegre, tô triste, tô preocupada, aí nós estamos, isso é para você, eu estou usando a linguagem coloquial. Tu fez o dever de ontem, linguagem coloquial, que a gente também pode chamá-la de informal, porque ela não está dentro da formalidade, ou não padrão, porque ela não é uma linguagem de acordo com a gramática, que é a linguagem padrão ou formal é a linguagem da gramática, que é essa linguagem que também é uma forma de variedade linguística. Mas também tem outras formas de variedade linguística além dessa. Existe variedade linguística de grupo, de um certo grupo, que nós podemos chamar variedade social ou profissional, que tem a linguagem dos advogados, dos médicos, que eles falam, tem palavras específicas da linguagem dele, dos policiais. Então, tem essa variedade linguística aí também. Existe das gangues, dos jovens. Os jovens falam diferente dos mais adultos, dependendo do local. As gírias, por exemplo, de vocês, também tem a que a gente chama de variedade etária, de acordo com os jovens. Também tem uma variedade que é de acordo com o tempo. Por exemplo, vocês meninos jamais vão dizer que está paquerando uma garota. Vocês não falam dessa forma, mas se vocês fossem conversar com o avô de vocês, ou até mesmo com o pai, eles podem dizer que na época que eles eram jovens, eles diziam que estava paquerando. Vocês não usam essa expressão, então aí é uma variedade aí etária que é de acordo com a idade e com a época das pessoas. Aí já é mais temporal, né? Essa variedade aí. Bom, gente, então aí o objetivo de hoje é identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor do texto. Vocês sabem o que é locutor? Locutor é aquela pessoa que fala, que transmite o enunciado, e o interlocutor é aquela pessoa que está ouvindo o enunciado. E dependendo de locutor e interlocutor,
Dependendo de quem eu estou falando, eu vou ter que usar uma linguagem específica para essa pessoa com quem eu estou falando. Então, vamos lá. Nós temos aqui um texto que chama Mila. O título do texto, Mila. Item 1. Era pouco maior de mim do que minha mão. Por isso, eu precisei das duas para segurá-la. 13 anos atrás. E, como eu não tinha muito jeito, encostei-a no peito para que ele não caísse. Simples apoio nessa primeira vez. Gostei deste calor e acredito que ela também. Dias depois, quando abri os olhinhos, olhou-me fundamente. Escolheu-me para dono. Pior, me aceitou. Foram 13 anos de chamego e encanto. Dormimos juntos, noites juntas. A patinha dela em cima do meu ombro. Tinha medo de vento. O que fazer contra o vento? Amá-la foi a resposta. E depois acredito que ela entendeu isso. Formamos, ela e eu, uma dupla dinâmica contra as ciladas que se armam e também contra aqueles que não aceitam os que se amam. Quando meu pai morreu, ela se chegou, solidária, encostou sua cabeça em meus joelhos. Não exigiu a minha festa. Não queria disputar espaço, ser maior do que a minha tristeza. Tendo-a a meu lado, eu perdi o medo do mundo e do vento. E ela teve uma ninhada de 9 filhotes. Escolhi uma de suas filhinhas e nossa dupla ficou mais dupla porque passamos a ser 3. E passeávamos pela lagoa. Era uma lady, uma rainha de Sabá, numa liteira inundada de sol e transportada por súditos imaginários. No sábado, olhando-me nos olhos, com seus olhinhos cor de mel, bonito como nunca, mais que amada de todas, deixou que eu a beijasse chorando. Talvez ela tenha compreendido, bem maior do que minha mão, bem maior do que o meu peito. Levei até o fim. Eu me considerava um profissional decente. Até a manhã passada. Houvesse o que houvesse, procurava cumprir o dever dentro das minhas limitações. Não foi possível chegar ao gabinete. Não foi possível chegar ao gabinete onde, quietinha, deitada aos meus pés, esperava que eu acabasse a crônica para ficar com ela. Até o último momento, olhou para mim, me escolhendo e me aceitando. Levei-a em meus braços, apoiada em meu peito. Apertei-a com força, sabendo que ela seria maior do que a saudade. Carlos Heitor Cone. Então, nós vimos aí o primeiro parágrafo deste texto, o narrador conhece o pensamento dos personagens, conta um fato observado por ele, faz intromissões na história, participa dos fatos narrados. Neste caso aí, ele participa dos fatos narrados. Aqui é apenas uma interpretação de texto, não está dentro desse item aí, viu? Da variedade linguística, não. Apenas é a compreensão de texto. E você viu que ele participa dos fatos narrados porque ele usava aí a linguagem em primeira pessoa. Então, você viu que ele estava contando a história. Então, o narrador é quem conta a história. E o narrador, ele estava presente na história. Então, isso aí está certo. Mas só que não está dentro do objetivo que foi escolhido, não. Agora, vamos ver o outro.
Deus é testemunha de que nada tenho contra os leitores. Pelo contrário, se não existissem esses abnegados, não haveria livros nem jornais, e eu teria morrido de fome e tédio há muitos anos. Mas vamos e venhamos. Não devemos nos escravizar a eles, bajulando-os, procurando adivinhar o que eles pensam ou desejam. Ao contrário dos restaurantes e balcões comerciais, nem sempre os fregueses do nosso produto têm razão. Carlos Heitor Cone. O texto traz evidência do que o autor é, no caso, não é um autor ou um novelista, um professor ou um pesquisador, um jornalista ou um escritor. No caso aí seria um jornalista ou um escritor. A letra C. Também aí está mais para compreensão de texto. Vamos para o item 3. Tô aqui. Milhões de maneiras para chamar sua atenção. Já fiz mais de 500 caretas diferentes para que você me notasse. Já chorei rios de lágrimas pensando em você. Lotei um estádio de futebol de vontade de te ver. Já mandei um caminhão de recados. Breve, e vou começar a pensar que você gosta de outro. A expressão "tô aqui" no título deste texto revela um falante que faz uso da linguagem. Neste caso eu até não marquei, mas é formal, tô aqui. Tô aqui é uma linguagem da gramática. Vocês acham que na gramática existe a palavra tô? Eu acredito que não, porque tô, gente, é um resumo de uma palavra. É da palavra estou. Ela é coloquial? Será que ela é coloquial? Regional? Você vai identificar que a pessoa é de uma determinada região por quando a pessoa diz assim, estou aqui? Será que tem alguma região do Brasil que tem alguém que não fala dessa forma? Ela é uma linguagem técnica. A linguagem técnica seria aquela falada por médicos, por advogados, por juízes, na hora que estiver apresentando um trabalho. Então, eu acredito que aí não está. Ela é arcaica. Arcaica, gente, são palavras que as pessoas não falam mais. Está em desuso. A gente diz que está fora de moda. Existe, como eu disse, a paquera. Como no tempo do avô de vocês, dizia que estava paquerando uma moça. Para você, jovem, essa palavra aí já é arcaica, porque você já não utiliza essa palavra. Então, vocês falam. Todo mundo fala. Eu falo. Se eu chegar em São Paulo, eu acredito que as pessoas vão falar tô aqui. Já vi até uma cantora que tem uma música tô que tô. Então, é uma palavra, não é formal porque não é da gramática. Não é regional porque ela não especifica uma determinada região. Não é técnica porque a técnica ela tem que ter uma linguagem formal, padrão, e uma linguagem específica de uma determinada pessoa. Não é arcaica porque não é uma fala antiga fora de moda. Então, ela é coloquial, que é essa que nós chamamos informal, que é o jeito que nós falamos com os nossos amigos, com as pessoas mais próximas da gente, nossos familiares. Então, a resposta correta aí é a letra D. Só que as duas últimas itens eu não consideraria como linguagem com esse objetivo aí linguístico. Porque tudo bem que esse texto aí tinha uma linguagem certa, mas ele poderia ser de qualquer pessoa. Poderia ser de um professor, poderia ser de um... Mas aí a pergunta é quem está falando? Neste caso seria o jornalista ou um escritor, porque ele já começou a dizer, Senhor,
Sua senhoria, o leitor. Está falando com alguém que vai ler o texto. E o outro também é apenas para compreender o texto. Não é variedade linguística. Bom, gente, nós terminamos a nossa aula por aqui e tenham todos um bom dia.